Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos começando mais um Pod Café da TI, podcast, tecnologia e cafeína. E este é um episódio patrocinado por Vivance. Aqui é Guilherme Gomes da Access Software e hoje a gente vai falar sobre vários assuntos. Diogo Junqueira, VP da Access Software. Para nós é um prazer receber o convidado de hoje. Vou deixar ele mesmo se apresentar. Bom, eu sou Elemar Júnior, CEO da Eximia Co. E eu sou um cara de negócios, melhor, um cara de tecnologia que fala de negócios. Ou um cara de negócio que fala de tecnologia, não sei mais ao certo. Na verdade, você é um cara do futuro que você já sabe que é a mesma coisa, né? Tá exatamente. Conectado. Né? Exatamente. Até para os nossos ouvintes começar aqui a entender um pouco, Elemar. Fala um pouco quem é o Elemar Júnior, como é que você chegou aí na frente da Eximia Co, como é que é um pouco do seu background, da sua história, para os nossos ouvintes saberem quem é o nosso convidado de hoje. Cara, contando uma longa história em muito pouco tempo, né? Eu comecei a me envolver com tecnologia quando tecnologia não era hype, né? Meu primeiro acesso a computador aconteceu quando eu tinha 9 anos. Eu tinha mais ou menos uns 13, 13 exatamente, quando eu consegui meu primeiro emprego como menor aprendiz, na época era possível, né? Hoje em dia é da cadeia, né? E cara, assumindo que eu sou... Nem chamava de menor aprendiz, né? Não era outra coisa. Era emprego mesmo. Era outra coisa. Então comecei a ter carteira assinada para escrever código, porque era o que se tinha também como recurso naquela época, que aí tem um lance interessante. Comecei a escrever código porque eu queria jogar videogame, mas eu sempre fui muito ruim jogando videogame. Então eu pensei, cara, eu vou começar a escrever. Não é nem isso, cara. Tipo assim, é que na época, hoje o pessoal pensa em computador, tem uma memória. Na época, cara, os computadores, vocês talvez tenham conhecido, talvez não, mas, cara, você gravava, por exemplo, o código em fita cassete, né? Sim. Então, eu ia na revista, na banca de revistas e comprava microsistemas, né? Para poder chegar em casa e digitar, copiar todos os códigos para ver uma bolinha se mexer na tela. Sim. Cara, então dos 13 eu tô com 44, são 31 anos escrevendo código. Nesse meio tempo, o que aconteceu? Eu tive algumas vezes a sorte de estar no lugar certo, na hora certa, né? Então, acabei trabalhando, com 17 anos, eu consegui uma vaga numa empresa que fazia software para ambiente em 3D, né? E bicho, a empresa estava começando, né? Hoje seria chamado de startup. Na época ninguém sabia disso. Não existia o termo ainda, né? Então seria uma startup com bootstrapping, porque quem estava investindo eram os próprios caras, enfim. Mas, cara, a gente fazia uma coisa completamente diferente para o Brasil. A empresa... Se pensar que você tem 31, você tinha 17, isso é 20, mais de 20 anos. 31 anos atrás, cara. Então é muito tempo. Quer dizer, 31 anos não. Uns 20 e muitos, né? Então já. É muito tempo. Então, cara, assim, a prática é que a gente fala sobre transformação digital, mas como é que se vendia móveis na época, né? Se vendia móveis, é o seguinte, você ia numa loja de móveis, padrão mais alto, alguém fazia um projeto no papel, né? Demorava um tempão, você voltava lá, via aquela planta técnica. Alguns lugares mais digitalizados, né? Usavam um AutoCAD da vida para fazer uma planta técnica que ninguém entendia. Sim. Mas, cara, a empresa ela tinha uma proposta de fazer um software em 3D para facilitar a venda. Então a gente... Não, é negócio de outro planeta. Para aquela época, sensacional. Não, cara, insano. Cara, você tem uma ideia, as máquinas na época tinham 64 MB de RAM no máximo, né? Então... meu primeiro computador tinha 16. Mas é porque eu era classificado de abaixo. O meu primeiro tinha 640K, então não reclama, tá? Então, o meu avô tinha uma fábrica de móveis. Opa, então talvez seu avô tenha sido o meu cliente. Não era, porque quem fazia o projeto era um cara de bigode e um lápis na mão. Então, cara, e é uma coisa muito maluca, bicho, porque, assim, de certa forma, o software que a gente desenvolveu mudou a forma como se pensa e vende móveis, né? Porque o software virou padrão, 90 e tantos % de market share no Brasil, 80 e tantos % em 30 e tantos países no mundo, foi um estouro, né? Só que assim, né, eu queria fazer jogos, lembra que eu queria fazer jogos? Ainda o que você queria. Cara, era o que eu queria. Não era bem, mas... Quer dizer, era o que eu sonhava, mas também não tinha essa habilidade toda. Meus amigos diziam, cara, você queria fazer jogos e você fazer projeto, fazer casinha da Barbie, né? Porque... Tá quase lá, pô. Quase lá. O jogo do cara é um monte de uma cozinha. Armário planejado. Por aí. Cozinha, dormitório, enfim. Cara, é bem provável que as cozinhas de todo mundo, cozinha, dormitório, as casas de vocês tenham sido planejadas com o código que eu ajudei a escrever. Enfim, porque no Brasil
90 e tantos % de market share, pô, difícil vocês não... É muito difícil aí. Você Então, não tá em algum dos móveis aí das nossas casas, entendeu? E aí o louco é que a gente falou, cara, você fala tanto sobre transformação digital, né? Então, tipo, eu sou um homem à frente do meu tempo, né? Tipo, eu trabalhei numa startup quando ninguém chama de startup, com bootstrapping quando ninguém fala disso, depois transformação digital. E, cara, o louco foi muito bem, teve toda uma história de comunidade, depois técnica, história acadêmica, mais um bocado de coisa, mas em 2016, 3 coisas tinham acontecido. Eu já tinha me separado, meu primeiro casamento, né? Não tava grande coisa, eu separei. Já estava no segundo casamento, ia ser pai de novo. Em 2016, aconteceu num dia. Todo mundo olhando pra mim, cara. Isso. Fala casamento aqui, a gente tem que... A tradição é separar para o mistério. Ele casa 3, 4 vezes ao ano. É um homem que gosta de casar. Ele gosta. Ele gosta da entidade, né? Ou gosta de gastar com advogado. Ou com festa de casamento que não tem. Também. Acontece. Ainda mais aqui, imagina, quem tocou na festa ali? A dupla sertaneja que tá estourada, né? Tipo, aí depois você para. Você deve ser amigo de todos os caras, né? Cara, já tem contato de tudo. Então, tá precisando escrever uma música, eles ligam pro Anderson, conta uma história aí pra mim. Exato. Ele vem pra Goiás, inclusive, porque o sertanejo tá inspirando ele as próximas músicas. Eu ouvi dizer que o povo tá pensando quase em comprar uma casa, precisam financiar a casa. Quem que vai achar? Vão agradecer ele, porque afinal de contas, toda vez que ele se casa, ele contrata a gente, né, cara? Às vezes ele nem se casou ainda, já tá comprando a casa. E quando ele sai, inspiração pra música. Poxa, coitado. Mas, cara, o que acontece? Em 2016 aconteceu uma coisa louca, bicho. Em 2016, no dia 7 de julho, meu pai teve um AVC, né? No dia 9 de julho nasceu meu segundo filho, né? Nossa. E aí, bichão, foi uma coisa muito louca, porque eu passei 20 dias que eu me afastei da empresa fazendo 300 e poucos quilômetros de carro todos os dias. E ali eu entrei num ponto de, cara, a vida tá... Assim, não tô passando dificuldade também. Então, aquela história, cara, o que eu vou fazer? Eu vou continuar daqui até o final da vida fazendo a mesma coisa? Já era diretor de tecnologia, já tava... Entrou na balança aqui, o que é importante, né? Não, que é um cara, momento, assim? na verdade eu sou inquietado. Eu vou te dizer que... assim, o que mais me incomodou na época foi a perspectiva de ficar o resto da vida fazendo a mesma coisa. Entende? E aí eu disse, cara, é hora de mudar, né? Então, em 2016... eu tomei uma decisão de parar, interromper uma carreira como executivo e me transformar no que eu mais odiava, que era consultor, né? e aí aquela história... Não pode com ele, junte-se a ele. Sem dúvidas, né? Porque assim, é tão mais fácil botar o defeito no trabalho dos outros, né, cara? E eu descobri que eu tinha uma habilidade comentarista de futebol, né? Nossa, cara, eu me lembro. Não, pô, é fácil. Se o Diogo quiser largar tudo, ele pode ser consultor. A gente faz um negócio lindo e tal. O Diogo assim, então, tá legal, mas tem esse e esse defeito. Eu sempre fui um bom engenheiro de obra pronta, sabe? Tipo, chegar e botar defeito depois de pronto, cara, sempre é muito bom. Mas assim, virei consultor, brincadeiras à parte, eu acho que o grande ponto eu via, assim, como mote, assim, pra razão de ser exímia, né? Vamos pensar junto, coisa que... Isso é óbvio, tu que fala que é exercício de obviedade, tá? Mas é impressionante como os empresários não sabem disso. Primeira coisa, cara, qualquer empresa. Existe qualquer empresa que tenha alguma atividade relevante que não seja suportada por tecnologia? Hoje não. Não tem. Não, impossível. Eu tava uma vez, cara, num evento de uma empresa, que eu não posso falar o nome pra não complicar tanta coisa aqui, mas uma grande empresa, gigante. Tipo, literalmente, o mercado nervoso do Brasil, se é que vocês me entendem, né? Quem controla o mercado. Quando o mercado fica nervoso, você tá falando de quem? Enfim. Então. Cara, eu tava nessa empresa e o vice-presidente falava assim, cara, pô, nós somos uma empresa de tecnologia. Chega pra ele assim, cara, desculpa, mas quando você fala muito que você é uma coisa, é porque provavelmente você não é, né? Tá tentando provar demais, né? Alguma coisa tem errado. Mas tem um ponto interessante, cara. Não tem nada, uma coisa que a gente vai concordar, não tem nada que aconteça na tua empresa que não dependa de tecnologia. Então, tecnologia sim é uma capability essencial. Já estou falando como consultor, tá vendo? Mas é isso aí. Cara, é uma capability essencial. Só que aí, cara, vem o desdobrar da coisa, que é o seguinte, ó. Tecnologia pode ser enabler, que é o jeito que a gente gosta, a gente que é de tecnologia, gosta de falar assim, né? Cara, acelera, simplifica, potencializa. Ou tecnologia pode ser restrição, cara. Ela pode complicar, dificultar, muitas vezes inviabilizar. E aí, de mão, né? E aí a pergunta é, cara, na tua empresa, tecnologia é habilitadora ou é restrição? Né? Cara,
E em empresa grande, principalmente, é impressionante como tecnologia tem operado mais como restrição do que como habilitadora. A quantidade de projetos que a empresa não consegue colocar em prática, em execução, porque qualquer coisa que vai mudar em software é 6 meses, é gigantesco, sabe? É uma loucura. Então, daí eu comecei a pensar, bicho, primeiro, a gente sabe que tecnologia e negócios ainda vive aquela dicotomia lá de gente de tecnologia, gente de negócios, né? E que, de fato, as pessoas falam línguas diferentes. Mas um não pode mais ver sem o outro. Não é sobre vir do futuro. Cara, hoje em dia não existe mais negócio em tecnologia. Então, eu comecei a pensar... E eu comecei a olhar no mercado, bicho, eu comecei a ver tanta gente falando besteira, né? De tecnologia, e tanta gente de negócio falando besteira sobre tecnologia, tanta gente de tecnologia falando sobre besteira sobre negócio, e eu tinha esse mote, pô, nunca me considerei o melhor cara do mundo em tecnologia, mas, né, dos caras de tecnologia eu sou um dos que mais sabe de negócio. E nunca me considerei também grande coisa em negócio, né, mas dos caras de negócio eu sou o cara que mais... Entendi, de tecnologia, então, juntou as duas coisas. Eu Dá pra acho que eu fazer a consigo fazer essa ponte, né? ponte. E aí que foi, e esse é o mote da Exime, de muitas formas, tá? Compartilhar com vocês uma coisa, acho que vocês nunca ouviram essa expressão. Vocês já ouviram falar a expressão Teenager Sex Syndrome? Já? Não. Tá, não, que pena, fui eu que falei a primeira vez. Cara, Teenager Sex Syndrome é o seguinte, é a síndrome do sexo entre adolescentes, tá? Todo adolescente fala de sexo como se fosse especialista. Poucos fizeram, e os que fizeram mal feito. É mais Mas o discurso é O forte. discurso todo mundo tem, né, Pô, cara? Tem teenager. E quando você vai nos eventos, irmão, né? É o que você mais vê. Você vê no palco lá o cara falando lindamente. Eu digo, eu conheço teu passado. Eu sei o que tu faz de verdade. Então, semana passada eu tava na tua empresa dando consultoria, eu sei que não é bem assim. Eu sei que não é bem Cara, assim. porque existe uma discrepância de discurso e resultados, né? Ou até a própria prática. Eu também já vi alguns executivos nesse discurso de nossa empresa de tecnologia, mas na hora de liberar a verba, irmão, não libera. Não tem orçamento para TI. Como é que o cara é tecnologia se o cara não quer investir em tecnologia? É meio confuso. É que a gente teve eu entendo que a gente teve 4 grandes fases em TI. As empresas passaram por 4 grandes fases e algumas ainda estão passando, tá? A gente teve uma primeira fase em TI, para quem é mais, assim, muita empresa ainda vive isso, empresa grande, antiga vive isso, que é a ideia de TI sendo percebida como custo. Quando TI é percebida como custo, qual é o indicativo mais óbvio, cara? Na empresa, para quem responde o cara de tecnologia? Não vou nem chamar de CTO ou CIO, mas para que ele responde? Ele responde para o cara do financeiro. Em muita empresa grande, a tecnologia ainda responde para o cara do financeiro. E o cara do financeiro que vê TI como custo, o custo é que nem unha, cara, você corta sempre. Então o cara está sempre tentando cortar. Segundo movimento, cara, TI não é custo, tá bom, nós já sabemos que TI não é custo, mas TI é o quê então? TI é um asset. De novo, papo de consultor, né? Asset pelo seguinte, não é o nosso negócio, é fundamental para o que a gente faz, é um diferencial para a gente, mas TI é asset. Cara, quando TI é asset, geralmente o cara de tecnologia responde para o cara de operações. Né? E aí você vê o cara de operações controlando. Nesse tipo de empresa, qual é a regra do jogo? Não é qual é o melhor projeto, é como é que você vai pagar a conta. Então a estratégia é a estratégia do rateio. Né? Em que lugar o software de vocês, como é que a gente vai ratear aqui dentro para poder justificar em várias é o áreas. rateio. Acontece muito dessas Mas empresas. demais. Então, isso aí é o nosso dia a dia. É o segundo movimento, cara. Terceiro movimento, bicho, quando você começa a ver TI como parceiro do negócio. Teve uma aceleração disso, o pessoal fala sobre transformação digital na Covid, na prática não foi isso. As empresas começaram a perceber que, se tecnologia antes era já essencial, agora, meu Deus, né? E aí o que acontece? Tecnologia como parceira. A TI é parceira do negócio. O plano da parceria é o seguinte, tudo dá certo até não dá. Né? E aí fica um lado lá tentando especificar requisito, que é uma coisa que nunca funcionou, mas o povo diz que funciona, e do outro lado fica outro tentando dar prazo, que também nunca funcionou e o povo também insiste em fazer funcionar. Então e aí o que acaba virando alguma hora isso para de funcionar, e quando para de funcionar faz a parceria. Não, pior, vira uma fábrica de bota, né? Um botando culpa no outro o tempo inteiro. É muito bom. Você cria uma fábrica de bota. Terceira fase, né? E a quarta fase, cara, é a fase de TI como habilitadora. Mas, porque assim, quando a TI é como habilitadora, porque assim, essa TI como parceira, você tem uns nomes chiques, você cria um CDO, você cria um Chief Digital, sabe? Sim. Que a princípio vai ser o cara... Cara... 10 anos atrás era tudo garoto do computador. É uma pataquada, sabe? Tipo, vamos criar uma unidade, né? Um núcleo. Cara, isso é... E aí a última fase cara, de fato, você perceber, não, tecnologia e negócio
estão em simbiose, não é futuro, isso é prática, né? E aí você começa a ver nos Estados Unidos um ponto interessante, você teve uma migração. Durante muito tempo, o sucessor natural do presidente, do CEO, era o CFO, o cara do dinheiro. Depois, o sucessor natural passou a ser o cara de operações. Hoje, em muitas empresas, o sucessor natural passou a ser o cara de tecnologia. Exceto nas americanas, né? Que teve o cara de tecnologia que também pulou fora, mas enfim. Mas Normalmente o indiano. acontece. Então, Não, agora o OpenAI, né? É raro, mas acontece recente. Ninguém sabe ainda por quê, tá um mistério que aconteceu, mas tiraram o CEO num dia e assumiu lá a CTO, né? Então, assim, foi um movimento normal que tem acontecido hoje nas empresas, é realmente o CTO, o CIO tem assumido essa posição aí, quando nem que seja interinamente até eles identificarem quem vai ser o novo CEO ali. É meio que o nosso lema também, da softwares que a gente vende, o lema é alinhando o TI ao negócio. Porque é basicamente isso. Às vezes a nossa preocupação é tirar a carga de coisas triviais da TI e deixar o cara da TI com mais tempo para pensar como ele pode apoiar o negócio, como ele pode facilitar o negócio e desenvolver o negócio. Que é esse o pensamento. Mas acho que ainda falta muito da cultura do pessoal de TI ter esse pensamento de largar de pensar em hardware, em software e pensar no negócio. Esse é o tema de casa de um lado, tá? Outro ponto é o seguinte, o Jack Welch, não sei se vocês são familiarizados, Jack Welch. Bom, o Jack Welch foi Quem não, né? Acredito, um monte de gente, Sério? Estão dando contexto para eventualmente você mesmo, tá vendo? Você não sabe quem é Jack Welch, então? Jack Welch já morreu, tadinho, mas Jack Welch foi considerado um dos maiores executivos de todos os tempos, na GE, Se não o maior, né? Se não o maior, né? E no relatório pros acionistas, no ano 2000, cara, vê como o velho era ferrado. Em 2000, o cara escreveu assim, ó, quando o ritmo da mudança fora da empresa é mais rápido, mais acelerado do que o ritmo da mudança dentro da empresa, o fim é certo. A única questão é quando. E esse é o grande ponto, cara. A gente está num cenário, né, de competição, evolução tecnológica, em que se tem demandado que as empresas mudem muito rápido. Né? E isso é um ponto interessante, porque quando você fala de grande empresa, né, daqueles grandes elefantes, com a startup é fácil você tomar direção, né? E aí eu te pergunto, como é que você que está como consultor de grandes empresas, a gente olhou aqui na Eximia Co, várias e várias grandes empresas. Como é que você está vendo essa relação de tecnologia e negócio justamente nesse ponto, cara? Porque eu vejo empresas que são centenárias às vezes, que é muito mais difícil mudar do que uma startup que nasce ali, ó, vamos para cá, vamos para lá, vamos seguir essa direção. Manobrar um Uno Milha é mais fácil que a Scania. Né? E eu falo, quando falo startup, nem do ponto de vista de faturamento, de questão de processos, de gente. Culturalmente a empresa está mais... é mais fácil. O Jacob estava muito à frente do seu tempo, né? Estava lá à frente da GE, pensando já dessa maneira, era uma gigante, um elefante gigante ali que não era fácil você mudar direções, né? Sim. E isso aí é um tema bem interessante. Queria que você falasse para mim como é que é a sua experiência como consultor nessas grandes empresas. Então, eu acho que, bom, primeiro eu gosto de uma definição de startup, né? Porque é sempre complicado definir quando você está numa startup e quando você não está numa startup, né? Cara, eu vejo que a diferença entre uma startup e um negócio já consolidado é a incerteza, né? Então, assim, poxa, se eu tô qual o tamanho da incerteza que eu tenho, com que eu tenho que lidar todo dia? Uma startup, ela não tem nenhum modelo de negócio, a forma como ela ganha dinheiro definido ainda. Ela fica pivotando, às vezes, tentando achar outras formas. Então, até encontrar. Eu acho que quando a empresa começa a operar num ritmo de menos incerteza e busca mais eficiência operacional, porque numa startup, o que acaba acontecendo, bicho? Eu tolero pela incerteza, porque incerteza demanda o quê? Demanda experimentação. Você tem que experimentar. Não tem outro jeito. Você não tem certeza, então você tem que experimentar. Agora, a experimentação, ela não é amiga da excelência operacional, né? E numa empresa grande, bicho, tu quer padronização. Tu não quer experimentação, tu quer padronização. Tu quer acertar processo. Por quê? Porque com padronização você consegue... É o velho duelo entre o caos e o cosmos, né? No caos você cria, no cosmos você cresce, né? Então, poxa, eu vou criar uma empresa, vou aqui estabelecer um ciclo de caos. Eu vivo no caos, né? Não sei, assim, qualquer empresa nova tem esse período de caos em que você não tem as coisas bem definidas, tudo dá meio estranho, tudo custa mais caro do que deveria, até que chega uma hora que você diz, não, beleza, acertamos a onda, agora é hora de gastar menos e fazer certo. E aí você entra numa fase de organização. De tempos em tempos você tem que introduzir o caos de novo, né? Para poder ter um ciclo de crescimento. Mas você começa a transformar aquilo que era empírico, né? Aquilo que você só estava
testando e aprendendo, e ensinamento que você adota e segue, né? Que é o que dá certo fica, espero. Que na prática é cultura, né? Na prática é cultura. Você forma a cultura da empresa, né? A cultura é moldada pelo sucesso do passado. A treta toda, tem 2 pontos aqui, tá? E interessante essa pergunta, porque acaba sendo multifacetada, que é difícil de responder, mas o primeiro mote que eu digo é o seguinte, bom, se é importante você mudar, qual é a função de tecnologia, né? Qual a função de tecnologia? A função de tecnologia é reduzir o custo e o risco da mudança. É isso, cara. Então, assim, ó, todos os processos, assim, você vai pensar em DevOps, todas as práticas modernas, tudo está centrado em, cara, como é que eu reduzo o custo ou o risco da mudança? E aí, para uma empresa grande, qual é a melhor abordagem? Tá? Para uma empresa, não da startup, falando da empresa grande. Da empresa grande é o seguinte, bicho, como é que você torna um pouco mais fácil aquilo que você faz todos os dias? Sim. E, por exemplo, pega esse movimento forte da IA, né? O pessoal fala, nossa, daí... Pô, mesma coisa aconteceu com a ideia, quando se fala sobre internet das coisas, muitos falam sobre internet das coisas. O exemplo sempre era da famigerada, não sei qual é a obsessão do povo tem. Geladeira comprando leite. Geladeira comprando leite. Eu não sei qual é a obsessão. Eu sei, essa é. Também fica assim, cara. Não, sabe por quê? Porque assim, ó, a gente que é de TI, a gente tem essa obsessão pelas coisas grandiosas. Até o cara tá pensando, não, mas bicho, como é que eu torno mais fácil aquilo que você faz todos os dias? Pegando um exemplo prático de transformação digital que as pessoas não percebem, ou de uso internet das coisas que é efetivo. Cara, teve uma vez que eu fui comprar no meu primeiro divórcio lá, eu fui como primeiro e único, né? Eu espero que fique assim. Mas, cara, diferente, né, de algumas pessoas que eu já sei. Mas, cara, o que acontece? Eu fui comprar uma máquina... Foi morar sozinho, fui comprar uma máquina que lava e seca, né? Depois eu percebi que tem a terceira função, que é lava, seca e encolhe, né? A gente que é gordinho, tem sempre aquela... Então, cara, você compra uma roupa e ela dá uma encolhida quando você deixa pra secar lá. Mas, cara, eu fui comprar a máquina na loja e o pessoal disse, tá bom, Elemar, que dia que o senhor vai estar em casa para receber? Como assim, que dia? Não, que dia? Isso faz anos, tá? Eu talvez tenha mudado o processo, mas que dia? Como assim, que dia? Não, porque durante o dia... Tá, mas vocês não conseguem combinar comigo um horário? Infelizmente, não. Como infelizmente não? A gente pode no máximo combinar com o senhor um turno. Mas ainda hoje é assim, cara. A maioria das empresas. Então, mas olha qual foi a sacada. Me disseram assim, bom, se o senhor quiser, a gente pode avisar para o senhor que a gente está chegando com a entrega alguns minutos antes. Quantos minutos antes o senhor precisa ser avisado? Eu disse, bom, isso funciona para mim. Eu trabalho numa empresa, a empresa onde eu trabalhava era próximo da minha casa. Se vocês me avisarem 15 minutos antes... Eu chego lá. Eu chego lá e resolve minha vida. Então, é bacana essa, cara. Porque normalmente eles não fazem isso, não. Então, arruma alguém pra ficar lá. Exato. Ainda tem um aviso assim, ó, se não tiver naquele período depois da segunda tentativa, volta. E esse é o grande ponto interessante. E esse é o ponto que eu acho que a gente tem que levar em consideração. Cara, 15 minutos antes, tocou meu telefone. E disseram, olha, seu Elemar, assim, o caminhão tá chegando na sua casa em 15 minutos. Isso é que experiência. Cara, eu saí dali, fui pra frente da casa, pensando que nada, esse povo não vai chegar nunca nesse horário. Cara, 15 minutos depois, o caminhãozinho parou. Sensacional. Aí eu disse, bicho, cheguei pro cara do caminhão e disse, vocês são da onde? Eu sou do Rio Grande do Sul, tá? Nós somos de Canoas, tá? Canoas é região metropolitana. E eu moro em Caxias do Sul, que é Serra Gaúcha, morava na época, hoje não moro mais. Cara, vocês conhecem bem Caxias? Eu conheço, já morei lá uns meses. Mas olha eu vendia trator. Eu já morei em todo lugar. Eu ia a Caxias sempre. Ouvido, né? Cara, a gente vai saber. Eu não conheço Caxias. Você vai dizer assim, eu nem sabia que você vendia trator. Não, pior você sabia. Eu sabia. Mas ele eu não sabia que tinha morado lá. Eu fiquei uns meses em Caxias. Foi uns casamentos. Eu vou nem falar porquê, mas eu já sei. Deve ter achado alguma gaúcha lá. Mas, cara... É uma longa história. Prefiro não comentar. Tem um processo correndo? Tô sabendo, sigilo judicial. Alguns, né? Mas, cara, o louco é o seguinte, eu perguntei pra eles a mesma coisa, vocês conhecem Caxias? Não. Tá, mas então, como é que vocês sabiam que vocês estavam chegando? Não, é que na central, né, nosso caminhão é monitorado, na central, então, estão com a nossa rota, e eles, o sistema lá, quando tá chegando perto, se eu pedir o agendamento, eles ligaram pra ele avisar. Que massa, cara. Cara, eu disse assim, tá, então assim, ó, vocês têm que descer aqui a coisa e tal. Não, só um pouquinho, senhor Neymar. Por quê? Porque o baú não destravou ainda. Quando destravar, a gente consegue tirar o produto. Daí daqui a pouco, plum. Olha, né? Aí destravou o baú.
E o cara foi tirar os produtos, né? Ele disse assim, pá, a gente só tem que tomar cuidado. Disse, pô, mas tá organizadinho direitinho, vocês conseguiram tirar o produto certo. Não, é que se a gente tirar o produto errado, soa um alarme aqui na central. Pra saber Cara, que tem algo errado. Pra saber, pô, estão entregando pro errado no lugar errado. Sensacional isso. Cara, isso é a internet das coisas, tornando um pouco mais fácil. Você tá me dizendo que isso é mais útil do que uma geladeira que compra sabe leite, que tá Comprar faltando leite? Porra. Mas esse acaba sendo um movimento no final do dia, sabe? Eu acho que o caminho para as grandes empresas, né? E a gente tem perseguido muito isso com tecnologia, cara, como é que você torna aquilo que você faz todos os dias um pouco mais fácil? Isso para o negócio. E para o pessoal de tecnologia, porque nas empresas grandes têm áreas de TI maiores do que boa parte das empresas de tecnologia, para as áreas de tecnologia, cara, como é que você se organiza para fazer com que o custo ou o risco da mudança seja o menor possível? Porque, bicho, tem que experimentar, né? Tem que ter experimentação. Esse é o segredo. E numa startup, no final das contas, é a mesma coisa, porque o custo e o risco da mudança, assim, com dinheiro limitado, porque é o que tem em startup, claro. cara, pô, quanto mais eu conseguir experimentar para validar, para combater as minhas certezas, para conseguir acertar, melhor, né? Então, esse é o caminho. E isso no momento em que tecnologia agora é um grande Lego, né? Você não tem limitação, você só tem as peças separadas. Né? Você começa a juntar um hardwarezinho aqui com uma outra linguagem que você junta aqui, você pega um outro cara com o perfil aqui, junta uma inteligência artificial e você monta qualquer coisa, né? A tua limitação é muito criatividade. Né? Agora, o motivo, a aplicação, a direção é que vai fazer diferença. Não, mas eu vou dizer pra ti que o problema não tá aí, cara. Assim, ó, na minha experiência, a grande treta, e por isso que a gente fala tanto sobre desenvolver capability nas empresas, né? Cara, é sobre você montar é fácil, manter de pé é complicado. Então, assim, ó, eu vou. De pé. Tem em tudo na vida, aliás. Você me fez pensar numa outra coisa. Tudo na vida. Né? Cuidado, tá cedo. Vivia como desenvolvedor. Uma grande dificuldade era realmente assim: você vai e desenha uma ferramenta, mas a adoção da ferramenta é outra história, né? Você conseguir implantar e o negócio engrenar é outra história. Cara, o ser humano se acostuma a tudo, até viver mal, tá? Assim, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, agarrada num papel. Segundo ponto, cara, um comportamento natural humano é toda vez que o ser humano se avessa a mudança, e sendo avessa a mudança, tem duas reações normais, naturais. Primeiro você foge. O máximo possível de tempo. Então pega a coisa da IA, por exemplo. Cara, primeiro vamos fazer que não existe, até que seja vai atrapalhar. Até que seja impossível ignorar. Quando ficou impossível ignorar, você começa a falar mal. Então tem uma galera dizendo que vai substituir o emprego, vai dominar o mundo. Que não acerta, que não é nem inteligência nem artificial, sabe? E vai. Né? Agora, o ponto todo é, como é que você supera isso, né? Com familiarização e com facilitação. Né? Você tem que... É a mesma coisa que ensinar uma criança a brincar com um cachorrinho, cara. Você tem que familiarizar. E depois você tem que facilitar o primeiro contato. E com relação à empresa que eu estava falando para você, pensa no caso da inteligência artificial que você acabou de trazer aqui pra gente. Cara, bom, montar um primeiro modelo de dados da empresa tá tranquilo. Agora, como é que você mantém atualizado? Né? Como é que você mantém operando, sabe? Então, e eu acho que é aí que o povo de tecnologia erra. Nós somos muito bons em vender o sonho da implantação, mas pouca gente pensa na sustentação. E aí o que acaba ficando para a empresa grande é aquela coisa que não se sabe se está gerando o valor que devia gerar ou não, mas é aquele penduricalho que fica lá. Fica lá. A ideia do projeto é ótima, foi implantado magicamente, funcionou por 3 meses, houve qualquer mudança de processo, porque a empresa é um negócio vivo. E tem que ser. E aí tá lá, parado, ou simplesmente o cara que era o dono do projeto sai da empresa, e aí o negócio fica lá jogado de lado, o tal do pai do projeto, quando não consegue propagar a cultura o porquê daquela solução ali dentro, quando ele sai, realmente, normalmente, o filho morre. Mas essa é a falha da gestão, e eu acho que é onde tecnologia, principalmente a gestão de tecnologia, os CTOs, os CIOs erram mais, sabe? É exatamente esse lance. Aproveitando que você falou de CTO e CIO, você é o autor do manual
manual do CTO, né? E o primeiro capítulo do livro, tá dando uma olhada, é justamente CTO ou CIO. E essa é uma dúvida aqui que eu sou capaz de apostar que muita gente da área de tecnologia, muitos dos nossos ouvintes hoje, não tem a menor ideia qual a diferença do CTO e do CIO. Queria que você falasse um pouco, que você tocou aí essa questões, e eles têm funções diferentes, são ambos C-levels, né? Mas fala um pouquinho aí dessas diferenças, aproveitando que você tocou no assunto. Assim, de uma forma muito simples, tá? O grande problema, primeiro grande problema é o seguinte, com quase todos os cargos, o povo de TI tem um ego grande, né? Então nós não temos o ego mais inflado somente, nosso ego só não é mais inflado do que dos cirurgiões, assim, sabe? Porque nós achamos que nós somos deuses, né? E eu reconheço, aliás... Inquestionável. Deus grego. Grego não, brasileiro, filho. Gaúcho dele. Gaúcho, né? Os gregos estão quebrados, não quero ser. Não. Se fosse um grego antigo, que povo, né? Não, mas é esse o pensamento que vem quando você fala de música, né? Meus longas madeixas. Então, assim, nós pensamos que somos deuses. O pessoal os cirurgiões, eles são piores do que? Porque não. Pior, na compreensão deles, eles vêm para corrigir aquilo onde Deus errou. Né? Então, é isso que um cirurgião faz, né? Isso é melhor do que ter certeza. Certeza nós temos já. Consertar os erros dele. Então, o cara de tecnologia pensa que é Deus, o CTO sabe que é. Agora, a grande treta é a seguinte, ó, respondendo direto para a sua pergunta, cara, o CIO é o cara de informação, né? E informação inclui tecnologia, né? Mas não é restrito necessariamente à tecnologia. Então você pega, por exemplo, uma grande empresa, cara, uma grande empresa precisa dizer, cara, como que nós lidamos com informação aqui dentro de casa, né? E aí, quando você pensa em informação, você pensa, poxa, num ambiente mais amplo, você vai pensar nos processos. Então, cara, você tem que entender os processos da organização. Você tem que pensar, sim, né, na forma como você pensa os dados, né? E aí você começa a ter essa incompetência dos CIOs, em muitos casos, faz você explicar por que você não tem data lakes ou lagos, você tem data pântanos, né? No final das contas. Você tem um terceiro nível, que é o nível de aplicação, software, né? E um quarto nível, que é o nível de infraestrutura, para suportar isso tudo, né? Então o CIO acaba sendo um cara que está olhando para tudo isso. E geralmente, por ser um cara de C-level, né, é um cara que está olhando sob a perspectiva de orçamento, construção, né, como é que vai estar trabalhando com aprovisionamento de recursos e como é que isso vai ser relacionado. Enfim, é um cara que está trabalhando com isso. E essa é a visão, tá? Já o CTO, especificamente, na prática, o nome correto dele deveria ser diretor de engenharia de software. Né, diretor de engenharia. Né? E o que é engenharia? Tá? Engenharia é software, dimensão de software, quando você coloca uma variávelzinha chamada tempo. Qualquer coisa que você coloca variávelzinha chamada tempo, você tem que colocar gestão. Né? Então, por exemplo, não vou ficar fazendo essa piada com você, mas assim, maldade. Pode ser. Não, pode. Agora, você levantou a bola, agora você faz piada. Você não pode fazer. Mas digamos assim, você está na pista, você vai para a noite, você tem um encontro, não tem gestão. Você vai ter um segundo encontro, já começa a ter gestão. Você vai começar a namorar, tem bastante gestão. Você noivou, gestão pra caramba. Você casou, pensa na gestão. Confira então, meu Deus, gestão pra vida toda. Então, quanto mais tempo você coloca, maior a demanda de gestão, tá? Quando você pensa, então, engenharia é desenvolvimento de software com gestão, certo? Você tem software mais gestão. Aí você vira tempo para você botar essa coisa toda funcionar. O CTO é um diretor de engenharia, é um cara que fica pensando em, cara, como que eu faço a minha empresa manter a entrega de software de forma regular, né, de forma acertada. Então, deveria ser diretor de engenharia, só que Chief of Engineering teria que ser CEO, só que aí é outro cara, né? Já tem cara, e aí pega para isso. Agora, acaba sendo função distinta. Por que tem essa confusão? E eu falei da coisa de nós nos acharmos deuses, né? O cara abre uma empresa hoje que tem ele, o sócio, ele diz que o sócio é o CEO e ele é o CTO. Entende? Pô, o cara faz tudo dentro de casa, mas ele é o CTO. Então a gente tem esse apego a títulos, né? Sim, que faz você pegar um dev sênior e dizer que é arquiteto. Entende? Você pega essa confusão. A gente gosta de usar uns cargos pomposos. E, cara, se tem uma coisa que a gente faz muito bem em TI,
é dar o nome certo para coisa errada, né? Então você pega, por exemplo, hoje você não tem mais equipe de desenvolvimento, você tem squad. Qualquer empresa tem squad. Você pensa, cara, não é squad por definição, mas vai ser o chique é squad. Então, bonitinho. montei uma squad. E vamos soltar os releases. E aí o que acontece? Você tem lá um compromisso de tentar entregar software a cada 2 semanas, você chama de sprint, né? Aí você bota um quadro na parede com post-it, chama de Kanban, entendeu? E aí o cara, daí como se a gente tem essa habilidade de dar o nome certo para as coisas erradas, daí o povo confunde. E para piorar ainda, pô, as áreas de pessoas não entendem nada de diferença mesmo, então... Aí eles tanto faz, colocou lá, é o que você eles vão prefere? fazer. Mas hoje a área de tecnologia, ela tem toda uma complexidade, toda uma estruturação que veio justamente desse hábito de dar nome para as coisas. Mas bota títulos e nomes e acabou virando um negócio meio... Não é tão simples, cara. Assim, se você voltar lá no início dos anos 2000, quando a tecnologia era custo, como é que você fazia software, né? Basicamente o processo era, você pegava um analista de sistemas que conversava com um cara de negócio e perguntava, bicho, quais são os relatórios que você precisa? Dos relatórios, ele fazia e pensava, bom, como é que dados eu preciso para colocar nesse relatório? Ele fazia um modelo ER, com as 3, 4, 5, 7, 55 formas normais. Desse modelo ER, pensar, bom, agora tem que encher isso aqui de dados. Quais são os Mete um DFD, faz um diagrama de fluxo de dados, e entra aí, por aqui, sai por ali. E aí você começa a pensar em cadastro. Então, assim, todo sistema era cadastro. Começava em cadastro. Não, começava, assim, na verdade, deveria começar pensando em relatório, e aí você vinha lá, do relatório você pensava, né, no banco, o banco estava no centro, e aí você vinha. Cara, hoje... Poxa, você tem software rodando no teu carro, no teu celular, no teu tablet, no teu pulso, no teu sensor, na tua TV. Software ficou uma coisa muito mais complexa, né? E aí você precisou, queira ou não, a gente precisou desenvolver algumas especialidades, né? E aí você começa, naquela máxima de que o especialista é o cara que sabe cada vez mais sobre cada vez menos. Mas né? Sim. Porque não, cara, é muito bom isso. Isso é cada vez mais sobre cada vez menos. Cara, você pega há 20 anos atrás, um cardiologista era um especialista. Hoje em dia, um cardiologista é só um cara que é um generalista que cuida do coração. De uma parte, exato. Né? Então, já foi subdividido ali. Em software, então, cara, pô, você tem o cara do banco, você tem o cara da nuvem, você tem o cara... E precisa. Para projetos mais complexos, de fato você precisa. E aí a dificuldade de você fazer, só que o primeiro ponto é, como é que você cria descritivo de carga para todo mundo? Segunda coisa, como é que você faz a orquestração disso, né? Porque, de novo, todo mundo com ego inflado, todo mundo se achando Deus, todo mundo percebendo a coisa sob sua perspectiva. Então o cara do front não gosta do cara do back, que não gosta do cara do banco, que não gosta eventualmente do cara de processo. E que odeia o full. E o full, cara, assim, ó. Que odeia o cara de segurança que manda voltar tudo. Não, cara, segurança. Bicho, assim, ó, segurança. O que acontece? Um dos projetos mais, não posso falar o projeto, mas um projeto forte para educação no Brasil, né? Uma avaliação da educação do Brasil, se é que vocês me entendem. Cara, a gente trabalhou na versão online desse negócio, né? Bicho, qual é o grande problema? A superfície de ataque, né? Hoje, para quem vocês trabalham com segurança também, sim. Cara, você tem sempre esse trade-off. Poxa, eu tenho que melhorar a disponibilidade dos meus serviços. Então, pô, daí você pensa, pô, vou botar um cache, vou botar um cache de borda, fazer alguma coisa. Só que toda vez que você bota cache de borda, o que você faz? Está aumentando a superfície de ataque. Você tá botando bumbum na janela. E aí você fica, e aí você fica naquele trade-off porque aí tem outro ponto interessante, né? Toda decisão que você toma na vida, toda decisão que você toma tem um bônus e um ônus. Cara, e se você não sabe, eu sempre digo, se você não sabe qual é o ônus, espera mais um pouco, porque você não está preparado. Decisão. Exato. Né? Então o que acontece, bicho? Você está aqui equilibrando os pratos, né? E isso acaba ficando muito complicado, porque você pega o cara de segurança. Por que você não se gosta do cara de segurança? Porque, primeiro, porque, poxa, tem muito cara de segurança muito ruim. Tem. E segundo, porque, poxa, se você for pegar um cara de segurança maníaco, se você pergunta para ele qual é o sonho dele é desligar tudo da tomada. Porque é o único jeito de manter tudo seguro. 100% de né? Mas você tem que, o cara de segurança, ele quer ter paz. Ele tem que pensar que, cara, eu tenho que fazer o negócio rodar, eu tenho que agilizar o negócio. É o negócio de security by design, né, cara? Já tem que ser. Ele tem que ter um meio termo entre... A gente não pode deixar a segurança de lado, mas eu não posso pensar só em segurança e ferrar o negócio. Isso se esbarra num conflito que eu vejo na vida de muitos profissionais de TI, que é o seguinte: a tecnologia não é
o objeto, ela é o meio. O cara às vezes acha que o fim é a tecnologia. O cara é desenvolvedor, ele só pensa naquilo ali, ele não tá pensando no negócio. E aí tá é o pensando- lance que... Cara, nem pra tecnologia é o fim. Tá? Pois nem é. pra quem desenvolve. Assim, Você desenvolve tecnologia pra entregar isso. eu tive muitos empregos na vida, tá? Assim, porque eu tenho 2 filhos pra criar, né? Não, 3, então a gente entende. Não veio de família rica. Então, por exemplo, num dos meus muitos empregos, 3, talvez 4, eu fiz. Eu chamo de boletim. Isso aqui é um boletim. Então. O problema dele nem é carnezinho. filho. Sua filha só tem um. O problema são muito casamentos. Os casamentos, vocês imaginam. Imagina várias festas de casamento, cachorro, casa. Separação sempre dói. Cara, deixa eu perguntar uma coisa. Você tá casado agora? Veja bem. Nesse momento? Eu tô namorando. É que a moça que vai assistir esse Tá negócio quase fica apavorada. Né? Não, já essa conhece é a essa história. É a moça, o ela moço, faz o bullying. já Ela aconteceu, faz né? o bullying. Cara. Pra Aí conhecer ela o já lance, tá- já tem que Ela já começar conhecia a fazendo história antes de começar a namorar. Talvez com ele, agora dê certo. Eu tô botando fé. Tô feliz. Tô feliz. Porque se ela tá, depois de saber de tudo. Mas ela assim, tá ciente. o grande lance aí é o seguinte: tecnologia. Tem o cara do Waze, assim, eu trabalhei durante muito tempo desenvolvendo um banco de dados, junto com uma empresa Israel, um banco de dados que é usado grande, o NoSQL aí, grande na vida aí. Muitos empregos. Cara, a grande treta é a seguinte, irmão, em Israel, que agora também tá com essa confusão toda e não quero entrar no aspecto político-religioso da brincadeira. Vamos pensar na tecnologia. Lá tem o Waze, né? E o fundador do Waze fala uma coisa que é maravilhosa. Assim, cara, o cara da startup, ele tem que aprender a se apaixonar pela ideia de resolver o problema e não pela solução que ele desenvolveu. Isso. Entende? Fantástico. E a gente que é de tecnologia... Isso vale um corte. Cara, Fantástico. boa. Sensacional. A gente que é de tecnologia, a gente tem uma tendência muito grande a se apaixonar pela solução, aliás, que a gente desenvolveu, né? Fica apaixonado e apegado àquilo ali. E Querendo ou aí- não, às vezes é o filho que o cara criou, né? O cara passou muito tempo desenvolvendo aquilo, aí vê o negócio pronto, rodando, porra. Mas aí a gente esbarra naquele complexo de Deus que ele falou, que é o seguinte, né? A Bíblia não diz que Deus criou o mundo pela palavra, o cara chega pelos códigos e cria o mundinho dele, ele tem essa coisa de minha criação. Aliás, esse é um ponto interessante, né? Eu brinco sempre que eu sou um crente sem igreja, né? E se brinco com isso, cara, porque é bacana, porque você pega Gênesis especificamente, tem aquela história de Deus primeiro chama a existência para depois existir, né? E a gente que escreve código, que escreve software, e aí vem, assim, por favor, nenhuma analogia muito pesada aqui, porque não quero ofender nenhuma sensibilidade, mas a gente tem muito essa coisa de perceber, a gente vê o software antes do software existir. Sim. Sabe? Claro. E na prática, todo mundo que cria, quem cria uma empresa, mesma coisa, você vê a empresa O antes da artista empresa também, existir. né, cara? Tá lá mentalizando aquele quadro, aquela coisa às vezes na cabeça dele já há muito tempo antes. também. É como. Agora, não quero cometer a indiscrição de dizer qual foi o cara que falou isso. Se não me engano, foi o Da Vinci, quando olhou para uma estátua, né, que ele tinha feito, o pessoal disse: Nossa, você fez uma estátua linda. Ele disse: Não. Eu só tirei o excesso de pedra. Ela já estava ali dentro. Acho né? finalmente. Então, cara. Mas o ponto todo fica sempre nisso. Né? A gente tem uma. E essa foi uma mudança forte na forma como eu vi a tecnologia que mudou minha vida, tá? Tipo, parar de me apaixonar pelo problema, desculpe, pela solução que eu tinha desenvolvido o problema, Sim. e mais pela ideia de solucionar. Né? Quando você se apaixona pela ideia de solucionar, aí você também pratica desapego, sabe? Para você poder aprender outras coisas, para você poder viver outras realidades, para você poder... Não, me bate um no-code ou low-code feeling e junto agora com a inteligência artificial também contribuindo, porque você deixa de pensar no código, deixa de pensar basicamente em aprender linguagem e tudo mais e começa realmente a pensar no objetivo. Mas aí tem duas coisas importantes assim para falar sobre isso. Eu aprendo por formulazinho, eu sempre falei isso, né? Eu digo que para você desenvolver software, você tem 3 perspectivas que você tem no seu trabalho. Você tem 3 perspectivas que você adota. A primeira perspectiva é a perspectiva do problema que você tem que resolver. A segunda perspectiva é a perspectiva do design, como é que você vai organizar aquele negócio para ficar minimamente mantenível. A terceira perspectiva é a perspectiva da implementação, certo? O cara que é júnior dá uma ênfase exagerada para a implementação. Cara, eu preciso ver o código, o cara é fissurado pela ideia do código. Mas ele se preocupa pouco com design e menos ainda com o problema. Quando o cara começa a sofrer, por quê? Porque ele faz um software que ele tem que manter depois, né? E como ele percebe que a manutenção é ruim, aí diz assim, cara, daí ele vai ver um cara falando, um teenager sex syndrome da vida falando lá, e diz, não, tem que aprender sobre
design, daí o cara começa a aprender sobre padrões de projeto e mais um monte de coisa, e aí o cara começa a ter paternite, né? Ele começa a botar padrões sem razão nenhuma e, cara, cria aquele negócio super complicado, né? Só pra ter. Quem nunca? Todo mundo aqui passou por essa fase. Terceira fase, cara, quando o cara diz assim, pô, mas eu tô colocando esse negócio aqui, estão dizendo que tá complicado demais, de fato tá. Aí o cara começa a pensar, pô, mas qual é o problema que eu quero resolver? E aí o cara chega na senioridade, entende? Então, é engraçado porque o ciclo fala em problema, design, implementação, né? E quando na verdade o ponto de vista é o contrário. O que a IA está mudando no jogo? A IA está mudando no jogo principalmente a implementação, entende? Agora, design e principalmente entendimento do problema, a IA ainda tem uma contribuição muito pequena. Ela contribui e muito. Você tem que saber usar, mas ela contribui e muito. Agora, na implementação, de fato, cara, assim, e esse é outro ponto interessante, né? A nossa geração é uma geração, isso me assusta, né? Acostumada demais com a ideia de que é importante saber dar resposta, né? Bicho, não, nós estamos numa fase... Né? Não, agora nunca. Assim, o diferencial é fazer pergunta. O prompt é o ideal, né, cara? E saber fazer pergunta, bicho. E aí vem para outras coisas também que eu começo a perceber. Os devs... Outra coisa que eu gosto legal, a diferenciação entre o dev pleno e o sênior, né? Qual a diferença entre o dev pleno e o sênior? Porque é outra briga eterna, né? Outra briga eterna. Qual a diferença entre o pleno e o sênior? Mais do que o CIO e o CTO. Cara, em quase tudo eles são iguais. Tem um aspecto só, tá? O pleno sabe fazer a coisa certa. O sênior entende quando tem que fazer a coisa errada. Entende? O sênior é aquele cara assim, bicho, assim, eu sei que esse não é não é o caminho certo, entre aspas, né? Mas para poder cumprir o prazo, a meta e coisa, e solucionar aquilo, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso e depois... Vale outro corte isso aí. O problema é o depois, né? O problema é o depois. Depois não chega nunca mais. Eu sou do... Não customiza, não. Entendeu? Que assim, quando você tira um negócio da esteira, então... nosso dia a dia... Às vezes o cara, tem aqui essa solução aqui, ela segue todos os padrões do ITIL e tal. Não, mas a minha empresa faz um pouquinho diferente. Aí o cara começa a fazer umas customizações, aí o cara começa a fazer uns links e tal, depois manter atualizado aquilo, é uma loucura, entendeu? Assim, não seria melhor você corrigir o teu processo um pouquinho para cá, em vez de você fazer esse negócio um framework que vai segue te um framework aprovado mundialmente, em vez de você fazer essa gambiarra aqui, você vai ter que atualizar essa gambiarra pro resto da vida, cara. Aqui tem uma pegada que eu acho que é importante fazer uma distinção, cara. Quando você vai dar, e essa é uma das razões pela qual eu sou apaixonado por Domain Driven Design, por exemplo, né? Falo tanto sobre DDD e penso DDD que vai muito além da área técnica, porque, enfim, cara, primeira pergunta que você tem que fazer é o seguinte, dentro de toda empresa tem 3 tipos de atividade. Tem aquelas atividades que é onde a empresa ganha o jogo. Bicho, vocês, na empresa de vocês, onde é que vocês ganham o jogo? Vendas. Você é o cara de vendas, não? Sim, somos todos. Né? Geralmente quando você perguntar, que dizer o seguinte, né? Dentro de uma empresa tem 3 caras, o que vende, o que ajuda a vender e o que atrapalha a venda, não seja o terceiro, né? Então assim... Aqui é o que vende. Mas então, onde que a tua empresa ganha o jogo? O que você faz que te faz diferente? Qual a tua grande proposição de valor? O que faz o teu cliente comprar de você e não comprar do teu concorrente? Daqui a pouco você vai dizer para mim, cara, é vendas, porque a nossa venda é uma venda de relacionamento, cara. O cara confia na gente, a gente constrói uma relação, a gente mostra para ele, talvez seja isso. Enfim, mas onde que a tua empresa ganha o jogo? Segundo, tem uma série de atividades que são necessárias para a tua empresa fazer aquilo que ganha o jogo. É o segundo nível. E a terceira, cara, as atividades que mantêm as luzes acesas. Quando você está falando sobre manter as luzes acesas, você tem que comprar fora. Né? Você compra fora, você não adapta, você não... Cara, não é onde a tua empresa ganha o jogo, então você não customiza, você não, sabe, tipo, você não faz... Não vale a pena você inventar a roda ali, né, cara? Não vou, eu sou uma empresa, eu acho muito pouco provável que uma Apple vai querer customizar a folha de pagamento, por exemplo. Então, compra uma folha de pagamento de mercado e era isso. Faz sentido, né, no nosso cara? caso, o que acontece muito, a gente tem ferramentas de ITSM. Cara, é o processo existe um processo já documentado de as melhores formas de você atender um chamado. Assim, não, mas tem que passar por um negocinho aqui que tem que ir pro aprovador tal e tem que fazer o fluxo é um pouquinho diferente. E o cara pega um processo que era tão simples, que era só, já tá praticamente desenhado, testado por N empresas, mas não, eu preciso dessa customização e às vezes o cara gasta muito tempo e dinheiro
pra ele fazer uma customização boba com um ajuste no processo. Mas esse é o ponto, sabe? Tipo, para essas coisas, para esses processos que estão apontando, eles não estão intimamente ligados com nada que faz a empresa ganhar o jogo necessariamente. Sim. Então, bicho, aqui você não inventa. Isso vai gerar custo. Assim, ó, tem uma máxima que é, e outro conceito que o pessoal de tecnologia, coisa de negócio que leva o pessoal de tecnologia, né? Cara, custo de oportunidade. O que você tá deixando de fazer para fazer o que você tá fazendo agora? É isso, eu falo diariamente quando eu encontro esse tipo de situação com o pessoal. Então, cara, assim, ó, o que você tá deixando de focar na tua empresa para tá focando nisso aqui que é genérico, Você bicho. tá tentando inventar a roda aqui, cara. Agora vamos pro outro lado, né? Tipo, vamos subir um pouco o nível. Se eu tô falando de uma atividade que é crucial e tá intimamente relacionada com onde a empresa ganha o jogo, cara, ali você tem que customizar. Porque se você pegar o padrão do mercado, você vai ser igual. Você vai normatizar. Por isso que eu digo... Você remove o seu diferencial. Exato. Então, aquela dúvida entre o build or buy, né? Que é sempre, cara, eu vou fazer dentro de casa, eu vou comprar fora. Bem simples, bicho. Assim, ó. É parte do teu core? É onde você ganha o jogo? Então faz dentro de casa. Lógico. Faz diferente, faz o Imagina, por exemplo, o Uber vai comprar uma tecnologia para fazer o iFood. Não vai, cara. Você tem que desenvolver o negócio Agora, cara, mas pensa o caso do iFood. Então, rota, tudo mais, é do iFood, é proprietário, é coisa deles, faz parte. Até porque, cara, de novo, lembra de reduzir o custo e o risco da mudança? Cara, eu tenho que mudar rápido, então eu tenho controle mais dentro de casa. Agora, aquilo que não é o meu core... Gestão de endpoints, a parte de segurança. Que é bem onde a gente entra. Por isso que um dos nossos lemas é TI alinhado ao negócio. Que é, cara... Tem o básico que você precisa ser feito, precisa ser executado pra você garantir infraestrutura, segurança e tudo mais. Cara, existem os padrões de mercado já homologados no mundo inteiro. Não inventa, cara. Até porque você se coloca em risco, né? Exatamente. Você não vai conseguir, cara, deixa a TI, mas com mais tempo e fôlego pra pensar em como a gente vai melhorar o negócio, em como a gente vai apoiar o negócio e conseguir acelerar. Mas sabe qual é a treta, bicho? A treta é a seguinte, são as estruturas de poder, né? O que acaba acontecendo? Toda vez que você pede na empresa um ajuste de processo, na prática, você está mexendo em quem comanda alguma coisa. Então, poxa, isso aqui não vai mais passar por mim. Nossa, isso é um problema sério. Cara, eu perdi esse ponto de influência, né? Porque, assim, empresa, principalmente empresa grande, tá? Bom, não sei se vocês conhecem a escala de Vestron. A escala de Vestron fala que você tem três modelos de cultura. Você tem as ditas culturas generativas, aquelas centradas em resultado, meritocráticas no bom sentido, porque meritocrático também é uma coisa meio polêmica. É meio complicado, generativo não existe, cara. Assim, a Google não é generativa, sabe? Então, não é assim. Segundo cenário cara, nós temos as empresas burocráticas. Essas são mais aquelas ligadas que tem muita regulação, ou são empresas estatais, ou são empresas gigantes com capital misto. Ou ex-estatais que continuam igual. Exato, ou ex-estatal que foi privatizada, mas continua. Exato, continua com pensamento. Aí os caras jogam by the book. Por quê? Porque, bicho, assim, ó, todo mundo tá acostumado com a ideia de toda vez que fugir da norma levar uma cacetada da cabeça. Então, alterar o texto da norma tem que ter 500 comitês de revisão, que Deus o livre. Então, segundo tipo de empresa. Terceiro tipo de empresa é o mais comum, as empresas patológicas. As empresas patológicas são as baseadas em poder, né? E aí, cara, não é o melhor projeto que ganha, é o projeto que tem mais apoiadores, né? Então, e aí que nasce a demanda da política organizacional. Então, cara, eu vou mexer num processo. Cara, você está mexendo nas estruturas de poder, né? Isso é um problema sério dentro de empresa. A gente vê todos os dias. Assim, empresa grande, então, que vocês também têm que lidar. É o que mais acontece, cara. Você não tem ideia de como é que é o ego na hora de lidar com uma coisa que Como assim eu não tenho que dar caneta aqui? Como assim? Como assim isso aqui vai ser de mim? Como assim você vai mexer no projeto que eu desenvolvi? Não, ou pior ainda, como assim? Como que um software vai fazer aquilo que eu tô pagando o Joãozinho vai fazer? É complicado, o Joãozinho tá com 1.500 anos, o que eu vou fazer com o Joãozinho? Vai mandar o Joãozinho embora. O quê? Mas às vezes nem é mandar o Joãozinho embora. Tô brincando, né? Mas às vezes nem é mandar. Às vezes é também. Porque assim, às vezes acontece com a gente. Porra aí, eu vou ajudar vocês a implementar um software que faz o que eu sou pago pra fazer. O cara tem, às vezes, mesmo boicota alguns, quando a gente fala da gente, porque assim, porra, talvez esse software vai suprir o que eu faço. Mas não é isso, não é colocar um software pra substituir uma pessoa. É pra automatizar aquele processo o processo manual, que já pode ser automatizado para esse cara ter tempo para fazer. Mas às vezes na cabeça do cara a importância dele ou a permanência dele tá vinculada
aquele Frankenstein. É a questão que da ele tem mudança, ali né? O cara, operando, igual o Olismar comentou, a mudança, a pessoa vai ter aquelas fases ali de negação, de falar mal, até poucas pessoas estão aptas a, vamos mudar, tá aberta a mudança e consegue ver perspectiva que aquilo é melhor. E é tornar mais fácil, na prática que vocês fazem, é tornar mais fácil aquilo que o cara faz todos os dias. É isso aí. Cara, eu quero facilitar a tua Sua vida. vida. Pra quê? Sim. Pra que você tenha mais Tempo. para poder aproveitar melhor as suas janelas de oportunidade. E aí que é a questão da oportunidade que você falou. Quando você fala de tendência, né, todo mundo fala de IA hoje, não tem como falar que IA não é uma tendência e tá aí, vai evoluir cada vez mais. Mas pensando nessa questão de TI e negócio, o que você vê de tendência em termos de tecnologia, tanto do ponto de vista das empresas, como do mercado de trabalho, né, para os profissionais? O que vocês acham? Que momento você acha que estamos hoje em termos, né, nesse ponto entre TI e negócio? Cara, eu vejo o seguinte, eu acho que os recursos de inteligência artificial, e aqui eu não quero entrar no debate filosófico se é inteligência e se é artificial, porque aí tem toda uma discussão. Não, aí o Anderson já até chama hoje aí a gente não definiu se cachorro é inteligente ou não, claro. Não, Eles são. Vamos discutir isso, não. Respeita os meus Mas eu dois não tô cachorros, falando mal do cara, não é Tá. isso. Eu tô dizendo assim, essa definição de se inteligência artificial de fato é uma inteligência, daqui a pouco a gente vai chegar num ponto em que vão questionar assim, tá vivo ou não tá vivo? E Mas não é isso. Mas eu vou dar a minha opinião para vocês, tá? Eu acho que a gente está numa fase de que... Eu acho que a gente está vivendo um momento, e esse é um privilégio para nossa geração, de, cara, daqui a pouco a gente está presenciando uma revolução que só é comparada à revolução da máquina a vapor, tá? Porque eu tenho incorporado inteligência artificial, mostrei para ti alguma coisa antes da gravação aqui, na minha rotina, com um bocado de coisa, e, cara, tá mudando drasticamente a forma como eu percebo fazer as coisas. E aí vem de novo o grande ponto. Há pouco tempo atrás eu medi um painel entre Einstein, B3, né? Einstein, B3 e Serasa. Três grandes empresas três grandes players que já utilizam ciência de dados há muito tempo e, cara, sabem do riscado. E mais, né? Não podem errar, né? Não. Certo? Então, e há admitir erro. Então, o que eu vejo que esses caras têm feito e qual é a grande estratégia? De novo, tornar mais fácil aquilo que você faz todos os dias. Automatizar. Automatização, acelerar a decisão, sabe? Esse passa a ser o grande ponto. Eu acho que a gente tem aqui um mundo de oportunidade. Exemplo simples, tá? Cara, atualização de dependência em código-fonte é algo que pode ser feito já de forma automatizada. Acelerar a redação de um texto ou e-mail, fazer a conversão e geração de uma pauta, usar uma interface diferente, porque, o que mais acontece em empresa grande às vezes é uma reunião para marcar a próxima reunião, né? Porque nem fala, cara. porque Eu já participei de muitas dessas. E, bicho, assim, ó, agora imagina que você tenha, por exemplo, uma boa interface que atenda um diretor que consiga responder as perguntas dele, acessando os dados da empresa. E, cara, o incrível é que tudo isso já é possível, entende? Já existe, cara. Então, já existe. Então, o grande ponto que eu vejo nos próximos anos, a mudança vai vir nessa direção, sabe? Eu acho que vai ser não sobre substituição, não, assim, eu sou avesso às revoluções. Eu sou partidário das evoluções corajosas, né? Então, nós temos aí uma curva muito acentuada nos próximos anos de adoção de tecnologia para tornar aquilo que se faz todos os dias um pouco mais fácil. Mas vai enfrentar um bocado de restrição, porque o povo vai utilizar do jeito errado. É óbvio que a indústria que vai utilizar IA e já está utilizando da melhor forma é o pessoal de crime mesmo. Por exemplo, a minha avó, eu faço... Eles perdem tempo, né, cara? Eu não vai perder tempo. Olha só que interessante. Por exemplo, com o ChatGPT, o que eu mais gosto de fazer, uma das coisas que eu mais gosto de fazer com o ChatGPT, falando sobre IA, é fazer roleplaying, certo? Então eu consigo fazer roleplaying com esse cara. O que é roleplaying? Eu consigo fazer com que o ChatGPT se comporte como uma persona, certo? Então eu treino ela, eu já treinei pra fazer tudo, cara. De Salomão a Jesus Cristo, há uma pessoa inventada. Então, por exemplo, imagina área de marketing. Cara, se faz uma inscrição de uma persona, imagina você ter a possibilidade de conversar com essa persona e levantar para ela quais são as objeções. Agora vamos mais longe, tá? Tem uma inteligência artificial bacana para fazer clone de voz, eu clonei a minha voz. Eu clonei a minha voz. É bem bacana, sabe? Eu clonei a minha voz. E tendo clonado a minha voz, cara, agora vamos lá. E aí eu faço algum script aqui embaixo, porque tudo isso funciona por API. Então, literalmente, eu posso receber uma mensagem no WhatsApp de áudio,
usar um modelo como, sei lá, o modelo de reconhecimento de voz para pegar o texto que foi dito nessa mensagem de áudio, gerar uma mensagem, usar o ChatGPT para gerar a minha resposta do jeito que eu responderia, porque eu cria a minha persona, e usar a minha voz clonada para responder por áudio também. Sim, com certeza. O cara tá conversando e acha que é comigo, né? Inclusive, eu vou usar essa tecnologia para ficar mandando áudio para minha mãe, porque eu não consigo. Você vai gastar muito dinheiro de API para Ontem ela ler mandou, os áudios eu e tal. confesso, ela mandou um podcast uns 4 minutos ontem, eu respondi, não, beleza, mãe. Ela concordou, eu não sei o que ela falou, mãe, eu não sei, eu não tinha. Mas aqui eu quero, assim, ó, eu tenho um problema, aqui, eu sei que tem um bocado de brincadeira, um pouco de verdade também, porque mães têm esse negócio. Não, né? minha você não tem ideia, cara. Não, assim, acredito, eu tenho, tá? Mas apresentar minha mãe, então elas vão ficar fazendo Não, desculpa, mas assim, você não tem ideia da mãe dele. Não, assim, eu diria que trocamos e eu te dou meu carro pra te dar de presente ainda, tá? Caramba. Mas, ó, rapaz, sem medo. E pega as de vocês também no salto. Que tá? isso? Mas, cara, vê o tamanho da minha confiança. Né? Rapaz. Mas de que eu vou ganhar ainda, tá? Então, o que acontece, gente? Só tem uma coisa que eu acho que é interessante pra fazer um momento filosófico da coisa aqui. Você vê como, às vezes, as interpretações e o tempo, né? A gente leva muito a sério, cara, pra algumas coisas de tempo. Eu quase morri, quase morri por Covid em 2020, né? Sério, cara? Quase morri, bicho, assim, foi punk. Cheguei a ter 43 de saturação. Assim, e fiquei, eu sou um cara lesado hoje, tá? Mais lesado que eu já era. Caramba, cara. Graças a Deus tô aqui, mas enfim. Mas, chegou pelo UTI e tudo? UTI. Eu não fui entubado por falta de kit de intubação, né? Sério? Assim, os médicos fizeram uma mágica lá para conseguir, inventaram um negócio, conectaram o respirador com aquela máscara você utilizou? Uma máscara fechada com... Cara, foi uma loucura. Mas enfim, o ponto todo é um momento filosófico aqui, assim, de reflexão, sabe? O Marco Aurélio, coitado, né? Ele teve uma frase dele que foi mal traduzida. Em TI isso acontece o tempo inteiro, tá? Mas o Marco Aurélio teve uma frase dele que foi mal traduzida e todo mundo fala hoje, estando Marco Aurélio ali embaixo, eu penso, coitadinho, se desse volta no caixão, tava dando muitas, né? Sabe aquela frase, vocês já ouviram? Tipo, viva cada dia como se fosse o último? Então, atribuem ao Marco Aurélio, tá? Só que essa frase é um erro de tradução. Não é. Né? Eu sou um cara tantinho emotivo nessas coisas, mas assim, ó, o Marco Aurélio falou outra coisa, assim, ó, viva cada momento da tua vida como se fosse a última vez que você está vivendo aquele momento. É bem mais específico, né? Mas só que olha o ponto aqui, tá? O ponto é o seguinte, ó, você tá lá com a tua mãe. Bicho, se tu soubesse que é a última mensagem de áudio que a tua mãe mandou para ti. Você tem razão. Como é que você ia responder? Sabe? Isso... Terminando o podcast, tá o jogo ouvindo o áudio da mãe dele. Não, vou ouvir seu áudio agora mesmo. Mas isso, assim, é claro que a gente esquece, e eu esqueço disso o tempo inteiro também, tá? Sim. Mas, cara, o tempo que você passa em casa com a tua família, com os teus filhos, cara, assim, ó, se tu tivesse, pensa na última vez, assim, cara, se fosse a última vez que tu tivesse com eles, tu faria daquele jeito? Ou não? Certo? E esse vai ser o ponto. A defesa do Marco Aurélio é viva cada momento como se fosse a última vez que você vive esse momento. Não é viva cada dia como se fosse o último. Né? Só que o povo traduziu errado. Agora, pensa que isso é um soco no estômago, né? Mas eu concordo contigo, pô. Mas, mãe, não precisa ver tantos últimos momentos incríveis. É muito podcast, né, cara? Vamos dar um de 30 segundos. Vamos resumir? Mãe, esse seu último momento tá conflitando com o meu outro último momento aqui, mãe. Eu tenho que fazer muitas coisas. E conhecendo a mãe do Diogo, esse áudio de 4 minutos se resume a um áudio de 15 tranquilamente. Com certeza. Eu fiz uma viagem com ela, dei uma carona pra ela pra Bahia. Uma viagem 1000 e cacetada aqui. 2 dias de viagem, praticamente. Eu conheci a história dele e todas as histórias, das melhores e das piores. Minha vida inteira. Quer dizer que tem você na mão dele, né? Não, claro, né? Não tem dúvida. Não só ele, como o irmão dele, que eu nunca vi. É amigo nosso, mas não tão próximo. A família inteira dele eu conheço. É terrível, cara, que você combina isso com um cara de segurança. Tipo assim, bicho, eu nem precisei hackear a tua vida. Já tem engenharia social, engenharia social, assim, ó, só na viagem com a sua mãe eu consegui acessar todas as contas, porque todas as informações do passado que as pessoas usam pra senha eu conheço, né? Enfim. E a tua senha, eu aposto que essa data aqui específica. Mas desculpa. Não, mas é verdade, faz total sentido. Mas é difícil, sabe? Sabe o que eu me lembrei, você falando? Eu lembrei de Bill Gates, no A Estrada do Futuro, o livro dele lá.
muito tempo atrás, que ele virou e falou assim... Sobre a internet? A internet. Na ele internet deve você ter pode estar copiado de conversando com um cachorro. Sacanagem. Né? Não, a ilustração dele, na internet você pode estar conversando com um cachorro, porque naquela época você não sabia com quem você estava falando, quem estava do outro lado da linha. Não tinha transmissão de vídeo, nem imagem, era texto, né, para lá e para cá. E nós estamos num outro degrau agora, que na verdade você não necessariamente está conversando com um humano de fato, né? E já está difícil de distinguir. A gente volta até pro teste lá. Teste de Turing. Exatamente. Que já superamos, já foi. Não, eu acho que para muitos aspectos sim, né? E o engraçado, né? Eu cheguei para eu gosto de fazer minhas brincadeiras, né? Então eu cheguei para GPT um dia e disse assim, cara, eu quero que você passe a responder todas as minhas perguntas a partir de agora com sonetos. Né? E eu perguntei, quem descobriu o Brasil? Daí ela começou, tal. E cara, isso fez um soneto, saca? Então toda aquela história, tipo, nossa, mas o robô, né? Tem aquela cena famosa do Will Smith dizendo assim: porque robôs não conseguem pintar um quadro, escrever uma poesia ou compor uma bela sinfonia. Aí o robô responde meio desaforado: tá bom, é verdade. E você consegue? Só que a treta toda, cara, é que, pô, as IAs estão conseguindo, sabe? Tipo, você pede, responde como se fosse um modão sertanejo, estilo, sei lá, Leonardo. Vai responder. Vai na hora. Agora, a treta toda também que eu vejo nesse aspecto eu volto de novo a, cara, num mundo onde o conhecimento é commodity, me assume que potencialmente né? Tipo, o conhecimento é commodity. O que vai fazer a gente valer a pena pro mundo? Além de, né, para não sermos esses seres defecantes no mundo, né? O que oferece como humano, né? E esse passa o grande ponto. O que nos faz diferente? Eu vou dizer, cara, que o que nos faz diferente é a perspectiva. Vou te dar um exemplo, tá? Falando sobre Bíblia de novo, outro dia eu queria fazer uma exegese, né? Exegese, estudo aprofundado, tá? E, cara, eu fui no GPT e disse assim, pô, eu gosto de roleplaying, né? Eu fiz uma descrição de persona lá e complementei tudo mais do Nietzsche e do Papa Francisco. Né? E vamos pegar um cristão e um ateu, né? E vamos fazer a análise de Gênesis 2. Cara, e virou uma guerra de foice, coisa mais linda, sabe? E o que acontece? Eu dizia assim, Nietzsche, o que tu discorda do que o Francisco falou? Isso. Que pergunta você quer fazer pro Francisco? Isso. Francisco, o que você responde pro Nietzsche? E, cara... Virou uma confusão. Então, caraca, o cara pega pipoca e bota aí pra brigar com ela mesmo. Não, insano. E assim, insano. Fazendo orquestração ali, tá? Se você botar uma AGI da vida com motor de automação, cara, você faz tudo isso sem precisar o Elemar mediar ainda, tá? Literalmente comendo pipoca. Agora né? A treta... Não, e, pô, mais ainda, se você pegar lá recurso de animação mais voz, eu boto com voz deles, né? Hoje legal. É sensacional. Em qualquer língua que ele quiser falar, né, cara? Exato, vou falar em alemão. Uma discussão em alemão. Só que o ponto todo que eu vejo, cara, de novo, o que a gente agrega? A gente agrega a perspectiva, né? Assim, e aí eu vou dizer uma coisa assim, eu acho que talvez você fala, por exemplo, IA na medicina. Cara, qual é a grande treta? Quando você vai levar... Quem tem filho pequeno, por exemplo, já levou filho no médico, deve ter passado aquela raiva de tudo que os caras dizem que é virose. Nossa. Certo? Nem fala. Então, assim, cara, quando a máquina consegue ter um comportamento que parece mais humano do que os seres humanos... Eu prefiro a máquina. E aí a gente mostra que a gente tem uma coisa muito errada, sabe? Então, por isso que eu tô dizendo que a gente precisa urgentemente... redescobrir a necessidade de aprender a ser gente. Gente boa. A humanidade. Sabe? De aprender a ser gente boa, cara. Porque assim, a gente tá numa cultura de atenção, e é normal, né? Porque todo mundo tá brigando pela atenção, né? Então, tipo, o Instagram. Só que. Tempo de tela, tempo de tela. Aí você tem um ponto terrível de vaidade. Assim, a sociedade. E aí vem outro ponto. Como é que a gente evolui nisso, cara? A sociedade, durante muito tempo, passou por um caminho onde estava muito... A gente desenvolveu uma cultura individualista, né? Você é muito autossuficiente, todo mundo é autossuficiente, né? E você tem essa coisa de não preciso de ninguém, aquela coisa toda, você tem, não precisa ter filho, não precisa ter família. E aqui zero posicionamento político também, sabe? Mas não se vê mais família tanto como núcleo também. E, bicho, assim, se for parar pra pensar como é que o ser humano sobreviveu no mundo, né? Que falam da mãe natureza. A mãe natureza é uma mãe malvada, porque se tu largar qualquer pessoa pelada no mato, não vive um dia, certo? A natureza, irmão... Dependendo da região, pode... O objetivo da natureza é te matar.
Certo? Sim. Então, assim, e pior, foi criado dessa forma. Tudo que tu quer no mundo, cara, é um café quente e um sorvete gelado. A natureza te entrega um café que esfria, um sorvete que derrete. Cara, tudo é feito pra te trabalhar, cara. Sensacional. Como é que o ser humano dominou a coisa toda? Vivendo junto, cara. É isso aí. Vivendo junto. A gente vive em sociedade exatamente pra não ter os bichos matando a gente. Porque sozinho o leão ganha. Em tribo, o leão mata 2, mas depois o leão morre. Entendeu? Então, tipo, e é esse o lance, cara. Aí você começa a pensar no uso de tecnologia nas empresas e tudo mais. Cara, as empresas, a IA, as automações, tudo mais, cara, isso aí é pra quê? Isso aí é pra aquela ideia de, pô, mesma coisa, a gente tem que... O Drucker falava ano passado que você não faz nada decente. Eu tenho uma certa inveja do Drucker aqui, tá? Porque eu fiquei pensando em outras coisas. Mas enfim, você não faz nada decente em 15 minutos. Caramba, em 15 minutos eu tomo banho e vou embora. Dá pra fazer muita coisa em 30 segundos, cara. Mas vai, 30 segundos com banho tomado. Então, cara, agora o Drucker você não faz... Vai descansar 27. O Drucker dizia que você não faz nada relevante em 15 minutos. Só que hoje a gente tem a cultura dos 15 minutos, né? Reunião de 15 minutos, é feedback de 15 minutos, é tudo de 15 minutos. É daily de 15 minutos. É daily de 15 minutos, é tudo 15 minutos, cara, você não faz... Mas só que, vamos lá. Para a gente poder conceber coisas boas, para a gente poder redescobrir a nossa capacidade, a gente precisa de blocos maiores de tempo. É por isso que eu viajo de férias com o pessoal, tá vendo? Porque é isso, cara. Assim, ó, vocês trabalham junto a semana inteira e a gente tá aqui gravando, vocês não sabem talvez, mas a gente tá gravando aqui num sábado de manhã. Começamos às 8 horas da madrugada. Em Goiânia. Em Goiânia. Sim. Isso, esposa, tá assistindo? 8 horas eu tava aqui. E ó, bem, né? Então. Isso. Goiânia. O Vivance e o sol a 37 lá fora. Exato. E Vivance, Red Bull, enfim. Que sabe que eu falo? Tem Rivotril de manhã pra acordar, Rifotrilzinho de noite pra dormir. Manter o equilíbrio. Tem que ter o equilíbrio. Lemar, cara, a gente tá chegando quase do nosso tempo aqui, mas eu não posso deixar de perguntar, até pela sua visão magnífica que você mostrou aqui pra gente, como é que você vê a visão da tecnologia junto ao profissional, a médio prazo, não vou nem falar longo prazo, que eu acho que é até difícil um pouco de falar, mas a médio prazo, com tanta coisa acontecendo, com essa, entre aspas, revolução, muita coisa nova chegando nesse momento, né? Às vezes a gente não tem ideia do que a gente está vivendo. Como é que é a sua visão para essa questão? Então, cara, o insight disso para mim vem do Jeff Bezos, ou Jeff Bezos, não sei como vocês preferem chamar ele, né? Depende da sua pronúncia, né? O cara da Amazon. Eu com esse meu... Papai assim, Jeff. Eu começar com essa... Papai Jeff, tamo bem aí, tamo querendo... Papai é bom, hein? Por favor, né? Ser bom ali, né? Se é pra ser filho, vamos ser filho de gente boa. Pelo amor de Deus, né? Se for pra... Mas enfim, cara, tipo, o Jeff Bezos uma vez perguntaram pra ele, cara, quais são... Várias vezes perguntavam pra ele, cara, quais são as principais mudanças que você vê no mundo acontecendo nos próximos 10 anos? E perguntavam pra ele toda hora isso. E esse cara, embora essa pergunta seja muito importante, eu acho que ela é muito importante, mais importante do que o que vai mudar nos próximos 10 anos é o que não vai mudar nos próximos 10 anos. Porque estratégia você não constrói em cima do que vai mudar. Estratégia você constrói em cima do que não vai mudar. O que permanece. Então, pega o caso da Amazon. Cara, independente do que seja o negócio, a tecnologia nos próximos 10 anos, cara, o cliente da Amazon sempre vai querer uma entrega em menor tempo e um preço mais baixo. Ninguém vai entrar em contato com a Amazon pedindo, nossa, tua entrega tá muito rápida, desculpa aí. Caramba. Ou Como então, assim o pedido já chegou? Já chegou? Né? Ou ainda, nossa, eu não quero esse desconto. Então isso não acontece, tá? Então, a Amazon é construída em torno dessas ideias. Eu acho que da mesma forma deveria acontecer com os desenvolvedores, tá? A gente fica muito preocupado às vezes com o que vai mudar. Cara, e assim, toda semana aparece a melhor tecnologia de todos os tempos da última semana, tá? Então, a única coisa que eu sei, por exemplo, sobre a OpenAI é que provavelmente o principal player de inteligência artificial nos próximos anos, talvez, muito provavelmente, não vai ser a OpenAI. Porque essa própria confusão recente que a gente teve aí no comando mostra as dores de um crescimento acelerado. Muito acelerado. Esse a Microsoft já está com risco aí de levar todo mundo. E sabe que para a Microsoft é risco mesmo? Porque toda vez que a Microsoft compra alguma coisa, internaliza, ela mata. Ela mata. Mata ela o Skype. O Skype era incrível, né? E assim, mas não é só a Microsoft, a Google também. Todo mundo. Exato. Empresa grande, cara. O problema é o seguinte, ó. Tu vive como startup, funciona muito bem. Só que tu entra dentro da empresa grande, aí, bicho, tu vai ter que responder pro vice-presidente, que vai dizer,
tu não vai participar dessa reunião, daí tu começa a passar dos boicotes, cara, assim, quem tem uma startup e vende startup, conheço vários, que venderam sua startup e choram porque vem o negócio que eles construíram, que é um filho, aí sim, já indo embora. que tá morrendo debaixo do o cara quer dar o toque dele, né? O cara pega difícil. um Jeep, tira as rodas e amarra 4 cavalos embaixo. Ele fala assim, pô, agora sim. Mas aí você vem pro desenvolvedor, sabe? Então, por exemplo, toda semana alguém fala, todos os anos aparece uma linguagem de programação que vai matar C++, por exemplo, tá? E o troço tá com 60 anos, entende? Agora, qual é o grande ponto que eu vejo, então, e é o que eu tenho orientado, inclusive, eu tenho esse lado educacional, né? O Elemar consultor, o Elemar instrutor, o Elemar um monte de coisa, eu tenho grupos de estudo, né? O que eu resolvi focar? E o que eu percebi, cara? Eu percebi que o segredo é você acabar dando ênfase para aquilo que não muda na hora de você construir teu processo. Então, por exemplo, cara, todo desenvolvedor deveria aprender sobre algoritmos e estruturas de dados. Porque independente da linguagem de programação, ele vai precisar utilizar. Fundamento. E mesmo que ele esteja utilizando uma inteligência artificial, ele vai precisar usar. Mesmo que ele esteja utilizando um banco de dados, é importante que ele saiba como o banco de dados dele, pelo menos a abstração de como o banco funciona, para poder fazer consulta de uma forma qualificada. Então, esse é o primeiro processo. Segundo, cara, você tem que aprender sobre como pensar padrão de projeto, organizar código, fazer o teu código ficar mais fácil de entender, não para um compilador, mas para outras pessoas. Então, padrão de projeto é importante. Hoje, software é um esporte coletivo, né? Terceira coisa, cara, você tem que atender, na minha visão, você tem que aprender a falar com gente de negócio, isso implica em Domain Driven Design. E a quarta, que eu vejo que é talvez a mais negligenciada de todas, é, cara, trabalhar bem a sua reputação e fazer marketing pessoal certo. E quando eu falo marketing pessoal, não é jogar confete em cima de si mesmo, porque tem muita gente que confunde marketing pessoal com ficar fazendo autopromoção. Não, cara. É achar formas de comunicar as tuas competências. Se você tem uma competência, se você tem uma coisa em que você é muito bom, mas as pessoas não sabem que você é muito bom, essa competência não vale de nada. Exatamente. Certo? Fala um pouco disso, isso é interessantíssimo, porque eu vejo bastante, principalmente LinkedIn, muito confete em si mesmo. Cara, e não é sobre LinkedIn isso. LinkedIn virou isso, né? Não, eu acho que... Nem sempre. Eu vejo gente sabendo, às vezes, colocar... Sim, mas assim, se você vai olhar lá o teu feed, metade é certificado. Mas olha, e eu vou dizer uma coisa, e esse é um ponto interessante, sabe? Tipo, quando eu falo sobre reputação, vocês falam sobre venda, eu disse que todo mundo vende, e você vende, ou ajuda a vender, ou atrapalha a venda, lembra disso? Cara, você tá vendendo o tempo inteiro, vendendo ideia. O cara técnico, ele tem qual é o nosso problema? Isso é nosso, tá? Isso é natural. Cara, você começa a pensar, bicho, eu tô vendendo, eu vou fazer uma venda, certo? Eu não tenho que convencer o cara. Por quê? Porque, cara, é tão óbvio que a minha ideia, que a minha oferta é boa e resolve a vida dele, que, bicho, é só apresentar e o troço se vende sozinho. É informar o cara do que... Eu vou dar uma palhinha básica do que eu ensino nos meus grupos de estudo aqui, que eu acho que é assim, game changer para quem faz venda, tá? O que o técnico costuma vender? O técnico costuma vender solução para problema. Então, cara, você tem este problema. Eu tenho esta solução. Só tem um problema, cara. Solução para problema não vende. Eu, por exemplo, toda a vida fui gordinho. Sempre tive problema para lidar com peso, certo? Cara, todo gordinho profissional sabe que, pô, como é que você perde peso? Comendo certo, dormindo bem, exercitando. A receita tá ali. A solução é essa, certo? Então, pô, por que você não faz? Mesma coisa, bicho, fumar. Não fuma porque, pô, você vai ter um pulmão melhor. Por que as pessoas fumam, puxa vida? Certo? Segurança. Pô, tem um processo aqui dentro. Por que você não implementa? Esse é o ponto. Não é solução para problema. Mas se não é solução para problema, o que é? Aí eu venho pro do gato, tá? É alívio para dor. Daí você diz, mas animais, isso aí é a mesma coisa? Não, não é. Vou te dar um exemplo, tá? Solução para problema. Cara, solução para problema, eu vou destacar o teu problema. Você é gordo. Ok, isso é o problema. Alívio para dor. Bicho, tu não tá cansado de ir todo dia numa loja e não escolher a roupa que você quer e sim comprar a roupa que tem? Porque é o que o gordo faz. Cara, é isso aí. Mudou o jogo. Entende? E aí, e esse vira o ponto também da vida do consultor, tá? Porque a vida inteira, onde que eu me ferrava no início, né? Porque assim, quando eu falava da coisa do negócio, né? Eu sou um cara nativo de tecnologia, cara. Eu sou um programador C++ de essência, eu escrevo algoritmo, minha formação é matemática. Qual era o meu problema em convencer os meus pares na empresa como executivo, porque eu era executivo, como que eu convenço os meus pares que são de negócio?
Cara, eu dava um monte de solução para problemas, os caras cagavam para mim. Pô, o que tá acontecendo? Daí eu pensei, pô, eu vou ter que... pensei assim, assumindo que existe uma ponte, para usar uma metáfora aqui, uma ponte entre tecnologia e negócios, é o seguinte, estou numa empresa de tecnologia, eu vou fazer minha parte, eu vou até a metade da ponte, certo? Eu vou aprender um pouquinho do que os caras falam, eu vou até a metade da ponte e eu vou esperar os caras virem me encontrar na metade da ponte. Eu fui até a metade da ponte. Sabe o que aconteceu? Eu fiquei sozinho na metade da ponte. Né? Ninguém veio. E eu comecei a ficar puto, disse, mas cara, eu fiz a metade do caminho, e é o que o cara de tecnologia faz. A gente começa a reclamar, pô, mas eu até aprendi um pouco do que o cara do negócio fala. Tá bom. Sabe o que você faz? Atravessa a ponte. E quando vai do outro lado. E aí quando você atravessa a ponte, você diz assim, cara, qual é a tua dor? Porque quando você tá do outro lado, mesma coisa, cara, quando você fala o desenvolvedor diz assim, não, porque aqui nosso time, quem é o especialista do domínio aqui? Quem é o cara que sabe do negócio? É o nosso dev mais experiente. Eu disse, cara, do que você faz? Nossa área é a área de vendas. Quantas vendas você já fez na vida? Nenhuma, mas eu faço software de venda há muitos anos. Cara, você não sabe o que é vender. Não sabe o que é vender. Você sabe a todo o conceito, mas dizem que na teoria e prática são iguais. Na prática são diferentes. Então, cara... Muito bom isso. Na teoria, a prática é outra coisa. Então o que acaba acontecendo, bicho? Assim, ó, a gente precisa aprender a falar mais sobre... E esse passa é o grande ponto. Então, quais são as dores para as quais você oferece alívio? Quanto mais... Primeira coisa, o que vai conferir o teu valor no mercado? E aí, reputação é marketing pessoal, tá? O que vai conferir valor para você no mercado é o seguinte, ó. Quanto essa dor dói e para quanta gente, certo? Do outro lado, quanto efetivo é o teu alívio e quanto raro ele é. Cara, se você tem um alívio que é raro e tremendamente efetivo para uma dor percebida, né? Uma dor percebida e percebida por muita gente, tu vai ficar bilionário, entende? Então, como é que tu não faz marketing pessoal? Tu não faz marketing pessoal falando da tua formação. Isso é interessante até para te construir alguma persona de autoridade, mas não vai te ajudar a vender. Entende? Você não vai... você tem que botar eventualmente lá a tua formação, isso faz parte da construção da tua autoridade. Faz parte. Porque, de novo, aqui também tem outro ponto, tá? As pessoas só são influenciadas por aquilo que já influencia elas. Deixa eu dar um exemplo prático disso. Tem uma marca de colchões lá do Sul, não sei se tem aqui em Goiânia, mas lá no Sul, chamada Ortobon. Tem aqui? Tem. Bem famoso. Vocês já viram por que o pessoal... Você já viram que uma loja do Ortobon, o vendedor tá sempre de jaleco? Sim, porque é especialista de sono. Especialista de sono. Mas qual é o jogo ali, cara? O jogo ali é o seguinte, ó. Quem é que usa jaleco? Médico, doutor que dá dando solução. Se eu tô te falando de uma coisa que vai falar sobre sono e sono para saúde, isso aí, eu devo parecer alguém que tem essa autoridade ali, demonstrar. E esse passa a ser o grande ponto. Tipo assim, na tua comunicação, primeiro, o que a Ortobon tá vendendo? Ela tá vendendo o seguinte, ó. Poxa, eu tô vendendo qualidade você de vida. Acordar no outro dia mais disposto para trabalhar através do sono. Ela não tá vendendo um colchão. Não. E aí, o que mais que ela faz com isso? Tá? Ela diz assim, e aí tem outros pontos interessantes. Na tua comunicação, porque assim, eu não posso convencer você de nada, mas eu posso criar coisas para te ajudar a se convencer. E aí, como é que eu te ajudo a te convencer? Primeiro, em comunicação, ou eu tenho sinal, porque eu tô comunicando o que eu quero comunicar, e eu tenho ruído, que é coisas que não colaboram com nada. Qual o caminho do marketing efetivo? Cara, é você maximizar o sinal e você remover o ruído. Cara, toda vez que você... E mais um insight, tá? Se não é sinal... É ruído. É ruído. Entende? É simples assim. Então, o que você faz nesse pack, cara? E aí, como desenvolvedor? Primeiro, bicho, você tem que aprender a comunicar as tuas soluções, as coisas que você desenvolve, não em termos de que problema você está resolvendo com a tua solução, mas que dor você está gerando alívio. E fazer isso de uma forma que seja compreensível para o cara que está do outro lado. E o cara que está do outro lado vai pensar em custo de oportunidade. Sempre a pergunta é, por que não autorizaram meu projeto? Porque, bicho, o que eu vou estar deixando de aprovar para aprovar o que você está pedindo que eu aprove? Custo de oportunidade, certo? Você tem que ter esse tipo de sensibilidade. Então, eu não vou conseguir convencer um americano a fazer qualquer coisa falando em português. Você não vai conseguir fazer um cara de negócio te entender falando
Technicase. Technicase, tem que falar o negócio dele. É isso aí, tem que falar negócio. E aí você vai dizer assim, tá, mas não é justo. Aí vem a notícia Não triste. é questão de justiça, é questão justiça. de mundo. Mas ó, vamos Não é assim que funciona. vamos simplificar. O mundo não é justo. Não é. Exatamente. E a pergunta é, você quer vender ou você quer ter razão? É, exato. Eu quero sempre vender, a razão não importa. E, o vendedor, e outra coisa importante, né? Tipo, pro cara da área comercial, vou falar uma coisa, um segredo, ó, dica pra você que trabalha com tecnologia, você que é desenvolvedor, tá? O cara da área comercial da tua empresa, ele nunca conta mentiras. Ele somente antecipa verdades. Exatamente. O que ele tá falando? O teu software faz tal coisa, o cara responde com convicção, faz. E você fala, tá louco, bicho, não faz. Daqui 2 anos, quando terminar a implantação, vai estar fazendo que é uma maravilha. Então, ele é atemporal. Ele não conta mentiras, ele antecipa verdades. Vendedores, não sejam sacanas também, por favor, tá? Mas... Dá pra fazer o meio termo, vai. Dá pra fazer vamos, né? Vamos Muito bom. equilibrando. Muito pesar. Esse papo aqui tá muito bom, né? Inevitavelmente nós temos que chegar em considerações finais, que a gente já estourou nosso tempo. O microfone está nas suas mãos, você deixar sua mensagem motivacional, seu jabá, seu link, o que for. Inclusive, a gente vai passar o contato dele para alguns clientes nossos. Vários. Sim. Os links todos Pelo você fala, a gente amor vai de deixar Deus. na descrição aqui do episódio. Faça o seu jabá. Eu quero que vocês sejam meus clientes, poxa vida. Eu já tô olhando aqui, o programa é Lemar Júnior de Aceleração de Resultados do jeito certo, interessantíssimo. Vai estar no link do episódio, vou deixar você falar um pouco aí das nossas considerações finais, mas... Não, é isso, gente. Assim, ó, eu sou... Primeiro, eu brinco que muito mais do que... O mundo tá muito carregado de certeza, sabe? Então, eu acho que meu propósito é plantar um pouquinho de dúvida, né? Num mundo com certeza demais, na certeza você não cria nada, bicho. Então, num mundo cheio de certeza, vamos plantar um pouquinho de dúvida. Tô super aberto aí a conversar, tô em todas as redes sociais, não todas aquelas em que um homem casado deve estar, né? Importante. O OnlyFans de Lemar Eu não tenho OnlyFans, mas tenho o TikTok. Pois ó, então, Elemar JR em todas as redes sociais, tá? Meu site é elemarjr.com. Cara, minha empresa, Eximia Co, poxa, a gente tá aqui para ajudar outras empresas a usar tecnologia. Eu uso muito o bordão do jeito certo, né? Não que seja, meu Deus, é o único jeito certo. Não, mas tentar fazer menos do jeito errado. De um jeito certo. De um jeito certo. Tem os meus programas de capacitação. Eu digo que, cara, depois do Covid, né, uma das minhas máximas e propósitos passou a ser, cara, mais do que desenvolver software, eu quero desenvolver gente, né? E essa passou a ser um pouco da minha levada. Aprender a compartilhar, mas principalmente aprender também, né? Um exemplo importante nisso, tá? Tem um cliente gigantesco nosso, que para mim é um puta case das coisas de TI que a gente fala aqui, tá? Eu cheguei numa empresa que fatura, daí não vão sobrar muitas empresas, mas a empresa fatura quase 50 milhões de reais por dia. Ok. Por dia. Não sobra muitas empresas no Brasil com esse valor, mas enfim. Eu imagino. 50 milhões de reais por dia. Eu cheguei na engenharia dos caras, bicho, e eu vou te dizer que primeiro, todo o software dos caras é autoral. Tudo é feito dentro de casa. Agora que eles estão iniciando um processo de adoção tecnológica externa. E eu olhava o software dos caras, bicho, eu pensava, bicho, eu tô apavorado, sabe por quê? Porque eu não concordo com nada que esses caras fazem. Certo? Eu não concordo com nada. Tem um monte de coisa essencial que esses caras não fazem. E eu dizia na primeira conversa, primeiro feedback, eu dizia assim, gente, ó, trabalhar com vocês tem sido uma excelente oportunidade. Eu sou grato a Deus, inclusive, por isso, porque mostra, primeiro, que tudo aquilo que eu acho errado não é tão errado assim. Porque vocês fazem software que segura uma empresa que fatura 50 milhões por dia. Então... E nem tudo aquilo que eu acho que é fundamental, não é tão fundamental assim, porque, vocês não fazem muitas dessas coisas. A prova de que tá funcionando, apesar de... E aí a grande pergunta que fica é a seguinte, beleza, mas o meu objetivo e a questão é, aquilo que te trouxe até hoje e funcionou até hoje para ti, vai ser aquilo que vai continuar funcionando nos próximos anos? Porque sucesso é um péssimo professor. Então, até onde eventualmente isso que você adaptou e está fazendo hoje, mesmo que esteja funcionando, até onde isso já não está transformando dentro da tua empresa tecnologia não como habilitadora, mas como restrição? Será que a tua empresa está fazendo 50 milhões por causa da tua tecnologia? Ou apesar dela. Né? Sensacional. E aí esse passou a ser uma grande mote. Mas não me considero dono da verdade. Eu tenho, às vezes, até falo algumas coisas de maneira um pouco mais contundente, porque, enfim, mas
tô sempre... Não tenho vergonha nenhuma de mudar de ideia, desde que a ideia que me apresentei seja Não me melhor. considero um deus, mas um semideus. Deus não, mas seguidor dele com certeza. Sensacional. Mas é aquela coisa de quem já sabe tudo não aprende nada, né? Então Exato. sempre tem uma margem pra aprender. Sim, com certeza. Exato. Eu adoro descobrir que eu tô errado todos os dias, né? Isso é bom. Mas enfim, gente, muito obrigado a vocês pelo convite. Foi uma delícia a conversa mas também. a gente Que agradece. foi um podcast enriquecedor para nós aqui, para os nossos ouvintes. Eu tenho certeza que vai dar muita audiência, que vai inspirar muita gente. Os links vão estar todos aqui, pessoal, na descrição do episódio. Eu recomendo ir lá. Eu tava, durante a gravação, vindo vários aqui sensacionais. Comprou? Aproveitou Vou Black comprar, Friday? Vou aproveitar o Black Friday. Os ouvintes acham que não vai ter oportunidade, que a hora que sair já vai ter terminado a Black Friday, mas, enfim. Que o meu gerente não me ligue, mas hoje vai ter mais compra. Exato. Muitíssimo obrigado. E Obrigado com a vocês. certeza vamos convidar para outros aí, se aceitar o convite, estamos aqui. Tamo aqui também, gente. Obrigado. É só chegar junto.